Paz seja com todos. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 14. É só beber água, não sacudir antes não. Livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler aqui. A palavra diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o vosso pecado e sararei a vossa terra. Somente a terra. Essa passagem, essa meditação bíblica, ela... Só tira um pouco dessa luz aqui, por favor. Ela acontece num período no qual Salomão, instruído por Deus, no lugar de seu pai, é incumbido de construir um templo para Deus, uma casa para Deus. É bem verdade que no capítulo de número 6, enquanto ainda construía, ele começa a fazer algumas orações intercessórias, nas quais ele citava o povo de Israel, porque, como bem ele sabia, o povo de Israel era um povo prevaricador, era um povo que voltava às velhas práticas, que uma hora estavam bem, outra hora estavam ruins, uma hora queriam Deus, outra hora desistiam de Deus. E ele sabia de fato qual era a oportunidade que ele tinha em suas mãos, a oportunidade de construir uma casa para Deus, uma rica oportunidade. E ele sabia também de como seria difícil, depois de um dia ter edificado uma casa para Deus, manter o povo fiel a Deus. E a palavra diz que ele faz algumas orações, e nestas orações, no capítulo de número 6, ele começa citando, dizendo: olha Deus, por que o Senhor viria morar numa casa junto com os homens? Ele cita até a simplicidade na qual eles apresentavam a casa diante de Deus, apesar de ter as melhores coisas. Tudo que foi dado para a construção da casa de Deus foram as melhores coisas: o melhor ouro, o melhor prata, o melhor bronze. A Bíblia fala que sobrou doações, porque de todos os lados vinham doações. Mas uma coisa ele começa se indignando, dizendo: Deus desceria do céu para morar junto com os homens, porque não entendia qual era o tamanho da proporção do amor de Deus por Israel, a ponto de pedir ao povo uma casa para si. E a palavra diz que ele faz algumas orações,
E ele começa citando: olha, caso o nosso exército venha enfrentar o exército inimigo e se perder pelo caminho e orar diante do Senhor, o Senhor poderia ouvir novamente a oração do teu povo e dar-lhes a vitória na sua próxima luta. Não satisfeito, ele ainda cita aqueles que eram forasteiros, homens que vinham de longe, pessoas que não eram judeus, que não fazia parte do povo hebreu, não tinha parte dentro da promessa. Ele cita esse povo, ele fala desse povo, ele diz: olha, ainda que os não judeus, que ainda tenha admiração pelo Senhor, uma admiração tamanha a ponto de vir de suas terras, de sair da onde são, para vir adorar o Senhor. E se eles se apresentarem diante do seu templo e orarem, o Senhor escutará a oração dos teus filhos. E se por um acaso o teu povo pecar e novamente cometer as antigas práticas, vindo diante do Senhor, diante dessa casa, pedindo perdão, o Senhor ouvirá a oração do teu povo e irá perdoar tudo aquilo que lhe foi feito. Então, antes mesmo da inauguração do templo, ele já faz uma oração, precedendo o que poderia acontecer. Assim como Jó entregava os sacrifícios pelos seus filhos, sabendo que em suas reuniões eles poderiam ter cometido algum pecado, algo que havia desagradado a Deus, Jó sacrificava pelos seus filhos para pedir perdão pelos pecados que eles cometeram e que ainda iam cometer. Mas uma coisa interessante é que ao terminar a oração, o capítulo 7, ele nos diz que quando ele termina de orar, veja, no versículo de número 41, no capítulo de número 6, ele diz assim: agora levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o lugar de descanso, tu e a tua arca do teu poder, tu e estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade, ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te da fidelidade prometida ao teu servo Davi. São as palavras finais dele. E quando ele termina de dizer estas palavras, como prova de que Deus de fato havia aprovado o projeto, que havia confirmado a sua presença naquele lugar, a palavra diz que desce fogo do céu, e há uma presença maravilhosa naquele lugar, a ponto daqueles homens que ali estavam louvando a Deus, os sacerdotes, os levitas, eles não podiam parar de pé. A palavra diz que eles eram tão cheios da glória de Deus que eles caíam pelo chão. E antes mesmo de entrar dentro do templo, a palavra diz que eles eram tomados por tamanho a glória de Deus que se manifestava naquele lugar. Eu paro para entender que uma oração sincera chama a atenção de Deus para que Ele se manifeste com o melhor da sua glória. E a nossa oração nos últimos dias vão chamar a atenção de Deus a ponto dele se manifestar com uma glória que nós não estamos acostumados a receber, porque Deus
Ele nunca se manifesta da mesma maneira, porque todos os dias Ele se manifesta de uma forma diferente. Nós continuamos os mesmos, nós continuamos cometendo as mesmas falhas, mas Deus, por sinal, a Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. E como resposta, a palavra diz que Deus então, depois de manifestar a sua glória, capítulo de número 7, diz assim: e assim que Salomão, versículo de número 1, e assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. A glória de Deus, ela tem por incumbência nos levar no lugar mais próximo de Deus, que são os seus pés. Quer estar próximo de Deus, esteja diante dos pés dele. É o caminho que nos torna mais próximos de Deus. É quando nós estamos vulneráveis, ajoelhados, mas cientes de que nós estamos diante dos pés daquele que tem todo o poder sobre o céu e a terra. Quer estar mais próximo de Deus? Ajoelhe-se mais, humilhe-se mais diante dos seus pés. E a palavra diz que todos que viam a glória, que viam a presença, aleluia, não podiam se conter. Eles tinham que clamar da mesma forma. Então para entender, primeiro a glória tomou aqueles que serviam a Deus, aqueles que estavam preparando um lugar para Deus, aqueles que estavam levando a presença de Deus. E depois que a glória se manifestou àqueles que estavam prestando serviços na casa de Deus, então a glória se manifestou a todos os outros, e eles puderam ver a glória da mesma forma que todos viam. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que está chegando um tempo em que Deus quer manifestar o seu melhor para aqueles que prepararem o melhor lugar para Ele. E quando este lugar estiver pronto, não se preocupe, porque não vai ser eu e não vai ser você que teremos que chamar alguém para entrar, mas a glória irá atrair as pessoas. Aleluia. Talvez você não entendeu e eu vou falar de novo. Não sou a pastora Priscila, não vou dar tapa na perna, mas eu vou falar. Talvez você não entendeu, mas a glória de Deus se encarregará, aleluia, de trazer aqueles que precisam de salvação. A glória será tão grande a ponto de atrair as pessoas por si só, aleluia. Mas primeiro a glória vai se manifestar àqueles que já conhecem a Deus, mas não conhecem o tamanho do potencial do Deus que serve, porque eles adoravam a Deus, eles já eram sacerdotes na casa de Deus, mas aquele dia foi um dia especial, porque a glória que desceu eles não conheciam. E eu quero liberar esta palavra sobre a vossa vida, sobre a vossa família. O que Deus vai revelar esta semana a esta igreja será algo maravilhoso.
maravilhoso que nós ainda não conhecemos, porque depois disso haverá uma grande colheita. Mas primeiro Deus vai falar com aqueles que têm preparado um ambiente para Ele. A importância da dedicação em preparar um lugar para Deus. Aqueles homens provaram uma glória que nunca provaram antes. Diga para alguém que está aí perto de você: o que Deus quer fazer essa noite é fazer-nos provar algo que nós ainda não provamos, que nós ainda não sentimos. Diga, é aquilo que Jeremias falou no capítulo 3, versículo 33. Diz assim: as coisas grandes e firmes que ainda não sabemos, estas coisas foram destinadas ao povo que continua em prol da preparação da casa de Deus. Ei, o tempo é difícil, as lutas vão continuar, talvez podem até piorar, mas Deus ainda conta com aqueles que continuam na dedicação do seu templo. Eu continuo adorando ao Senhor enquanto eu participo da célula. Eu continuo adorando ao Senhor enquanto eu entro no propósito da igreja. Enquanto eu oro, enquanto eu jejuo, eu continuo preparando um lugar para Deus. E automaticamente eu estou dizendo: Deus, eu estou me preparando para receber algo que eu nunca recebi, para sentir algo que eu nunca senti. É o que Deus tem preparado para a sua igreja nos últimos dias. É por isso que nós precisamos estar firmes. Deus precisa nos encontrar preparados, preparando um lugar para Ele. A alegria de ter uma casa foi tão grande que Deus manifestou uma glória que Ele ainda não havia manifestado. A alegria de poder estar num lugar que foi preparado somente para Ele manifestou uma glória que aquelas pessoas não estavam acostumadas. E todos os dias nós temos dedicado um tempo para Deus, e Deus há de manifestar uma glória, aleluia, uma glória perfeita, uma glória sem ranhuras, algo novo que nós ainda não vivemos. É o que Deus tem preparado. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para a sua igreja nos dias difíceis, aleluia. Deus gosta de nos surpreender até nos dias difíceis. Os dias em que nós estamos desesperançosos, o dia que nós estamos pensando que tudo vai dar errado, é o dia que Deus se manifesta dizendo: eu continuo no controle. Vocês nunca vão fazer nada mais do que eu posso fazer. Tudo que vocês fizerem nunca vai ser maior do que eu posso fazer. Construíram um templo, colocaram o melhor ouro, colocaram a melhor prata, fizeram um de bronze, fizeram as melhores coisas, os melhores pátios, colocaram os melhores altares, mas Deus continuava dizendo àquele povo: a glória continua sendo minha, o poder continua sendo meu, a manifestação ainda é minha, e eu estou no controle de tudo. E depois que Deus se manifesta, a palavra diz que Salomão fica feliz e oferece holocaustos ao Senhor. E depois de toda a oração, se você ler o capítulo 6, é uma oração só. Ele faz uma grande oração. E algo que é bem intrigante é que Deus não fala nada, Ele fala com fogo. A forma dele falar com o povo foi derramando fogo, porque ainda que a casa havia sido dedicada a ele, ele precisava limpar aquele lugar. Porque muitas vezes nós pedimos fogo, mas não sabemos lidar com ele.
Porque nem sempre o fogo vem só para aquecer, mas o fogo vem para refinar aquilo que está preparado para Deus. E o fogo limpa aquele lugar. E depois que o fogo limpou aquele lugar, houve uma manifestação do próprio Deus que desce para falar com Salomão. Depois que ele recebe a visita de Deus, então vem a resposta. E Deus então se manifesta falando no versículo de número 14, no capítulo 7, versículo de número 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar pecados, aleluia, e eu vou sarar a terra. É tudo que nós precisávamos nos dias de hoje, que Deus passasse por toda a terra e curasse a todos que necessitam de uma cura agora. E é tudo aquilo que nós cremos. Porém, Deus não estava falando com os ímpios. A partir do momento que eu construí uma casa para Ele, que eu dediquei um ambiente para Ele, a partir do momento que eu fiz um espaço para que Ele pudesse habitar, para que Ele fosse bem-vindo, a partir daquele momento eu deixei de ser uma pessoa normal. Quando você levantou as suas mãos e disse: Jesus Cristo, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, acabou aquela pessoa que você era. A partir dali se inicia um novo ciclo na nossa história. E a partir daquele momento, aquele povo que era um povo normal, que havia uma promessa sobre eles, eles recebem um novo nome: o povo de Deus. O povo de Deus. E se esse povo, que se chama pelo meu nome, e nós insistimos em pregar nos últimos dias que o que Deus está fazendo é que Ele está sacudindo a terra, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acredito em algo que é bem maior do que isso. Maior do que sacudir a terra, Deus está sacudindo a igreja. É como se fosse uma peneira. Deus está refinando a igreja. Porque Ele não falou assim: olha, se os israelitas, se todas as outras pessoas. Não, Ele disse: o povo que se chama pelo meu nome. E muitas vezes nós queremos que todo o Brasil se converta. Nós oramos todos os dias: Brasil precisa de conversão. Mas Deus está trabalhando primeiramente no caráter da igreja. Deus está trabalhando com uma igreja que esqueceu a adoração. Deus está trabalhando com uma igreja que se esqueceu da oração. Uma igreja que se esqueceu do jejum, do propósito, que se esqueceu das ofertas. Deus está trabalhando com uma igreja que se modernizou e se esqueceu da presença que é a principal. Deus está sacudindo a igreja no mundo. E eu tenho certeza de que quando nós clamamos e lemos esse versículo, nós imaginamos: poxa, quando Deus está falando isso aí, é para que todos se ajoelhem e orem. Não, Deus está falando primeiramente com quem já conhece a Ele. Deus não está falando com quem não conhece. Deus está falando com quem tem intimidade com Ele. Deus está falando com quem tinha o costume de orar todas as madrugadas, mas por algum motivo parou. Deus está falando com alguém que tinha um motivo para jejuar todos os dias, mas
mas parou. Deus está falando com alguém que clamava a Ele dia e noite, mas parou. Mas nessa noite Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Ele não desistiu de nós, Ele não desistiu da igreja, e Ele conta com a igreja, porque a igreja vai dar o passo principal para que as outras pessoas conheçam o poder deste Deus. Mas as pessoas vão se dobrar quando vem a igreja se dobrar. Há uma presença de Deus maravilhosa aqui. Nós estávamos na sala de oração orando de sexta para sábado, meia-noite, início do relógio de oração. E eu vi aquele trono lá dentro da sala de oração. Muito forte aquela imagem. Só que a bandeira estava colocada no trono. E Deus falou algo muito interessante comigo. Deus falou assim: sabe o que está acontecendo? É que o Brasil está sendo colocado no lugar errado. Está na hora do Brasil ser colocado no chão, nos pés. O Brasil precisa conhecer os pés de Deus. Eu não tenho como ensinar alguém a orar. Eu não tenho como, se eu não mostrar para ele uma referência, o porquê que ele está orando. Jesus poderia ensinar os discípulos a começar orando em línguas, a primeira oração. Ele poderia falar tantas outras coisas, mas eles não tinham estrutura, sem antes saber quem é que governava todas as coisas. Aí Jesus então faz a eles uma oração principal, a oração universal, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Alguém que está acima deles, que está às alturas. Porque todas as vezes que eles fossem orar, eles teriam que olhar para o céu e entender que havia alguém sentado no trono. Então Deus falou comigo ali dentro. Eu partilhei com o Laércio, estava eu, o Felipe, o Laércio e o Du chegou bem na hora. E a bandeira está escrito ordem e progresso. Mas muitas vezes o Brasil está indo de costas até Deus. E Deus chamou a nossa atenção, dizendo que o Brasil precisa ir de frente até o trono de Deus. Por que o Brasil vai de costas? Porque tem vergonha. Uma igreja envergonhada. Uma igreja que não quer mostrar os defeitos. O povo que se chama pelo nome dele. E Deus está dizendo: a única forma dele curar o mundo é ele usando uma igreja curada. Irmãos, como existem pessoas que pararam nos últimos dias. Igrejas fecharam. Vamos dispersar, cada um na sua casa. Sim, é interessante, é uma lei, é um decreto, nós vamos cumprir. Eu glorifico a Deus, porque eu tenho um bispo que manda mensagem o dia todo para a gente, que fala o dia todo, que tem propósito o dia todo, que chama a nossa atenção o dia todo. Existem pessoas que receberam a última mensagem do seu pastor março do ano passado. Já faz um ano que o pastor não fala mais. Pessoas que desanimaram. E aí muitas vezes a gente quer exigir das pessoas que nem conhecem a Deus que elas orem pelo país. Mas não, Deus quer exigir de nós que já o conhecemos e sabemos do poder dele. E ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, haverá uma manifestação da glória de Deus nesses últimos dias. Pastor, mas está tudo fechado, está tudo de quarentena. Mas Deus não está de quarentena. Pastor, mas está
tudo fechado, os céus continuam abertos. Pastor, mas o povo está dormindo. Mas Deus não dorme. Pastor, mas o povo começou e não terminou. Mas eu conheço alguém que é o começo e que é o fim. Pastor, mas as portas vão se fechar. Não tenham medo de portas fechadas, porque Ele é quem tem a chave. E quando Ele abre, não há quem possa fechar. E quando Ele fecha, não há quem possa abrir. E eu quero liberar uma palavra sobre a igreja que carrega o nome dEle, o povo de Deus, que nesta noite Ele está abrindo a porta para um grande avivamento na história da igreja no Brasil e no mundo. E se houver alguém que ainda está se dedicando em preparar um lugar para Ele, Ele há de se manifestar, e as pessoas viverão a glória que nunca viveram. Está passando por luta, ele tem que orar, mas ele não sabe. Ora você, faz ele ouvir a tua oração na tua casa. Mas lá na minha empresa as pessoas não sabem nem orar. Mas você sabe, então ora você. Ensine. A igreja vai se posicionar, o mundo vai se posicionar. Porque quando a igreja se posicionar, ela não vai chamar só a atenção dos homens, mas primeiro ela vai chamar a atenção de Deus. E Deus vai descer com fogo. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero liberar essa palavra. E se você receber essa palavra, eu queria que você nesta noite desse um salto da tua cadeira e pegasse essa palavra no ar, não deixava nem ela pairando. Eu quero liberar essa palavra sobre os filhos de Deus, que haverá uma manifestação de poder, e a glória de Deus vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Levante as mãos e adore a Ele. Há uma presença dentro deste lugar. E Deus já começou a trabalhar a nosso favor. Deus já começou a trabalhar a favor da igreja. Deus começou a trabalhar. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, está na hora de colocar a cara no pó, está na hora de pedir perdão pelos pecados, se converter dos maus caminhos, porque Ele vai ouvir do céu. A cura vai chegar, a cura vai chegar, a libertação vai chegar. Levante a mão e adore, levante a mão e adore. Pelo menos 60 segundos, levante as mãos e adore a Ele. Pode vir com fogo e glória. Primeiro vem o fogo para limpar, depois vem a glória para exaltar. O fogo que vai descer, vai limpar, vai deixar a igreja preparada, porque depois Ele vai usar a igreja como Ele nunca usou. Fogo, fogo, fogo. Tem alguém que pode me ajudar aí pedindo fogo? Pode apagar essa luz aí um pouquinho, peça fogo. Eu quero esse fogo, o mesmo que desceu lá, o mesmo que pousou sobre a cabeça daqueles homens dentro daquele cenáculo. É esse fogo que eu preciso, porque esse fogo vai me converter, esse fogo vai me limpar, vai trabalhar na minha história. A graça de Deus já está aqui. Se eu fosse você, levantava a mão